Aqui já tá o Leandro. Galera entrando aí. Fala, Leandro. Tudo bem, Vitor? Tranquilo? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Como é que passou a semana aí depois do fatídico final de semana? Correria, né, cara? A repercussão foi muito grande, né? Eu acho que a questão da narrativa já ficou bem clara, né, do que aconteceu. Falou-se muito da questão da violência do futebol, das torcidas, né? Mas, na verdade, ficou bem claro, acho, de onde partiu a provocação, a violência, e, né? Então, quando a gente tem a razão, tudo fica mais fácil, né, cara? Quando a gente trabalha pelo certo, tudo fica mais fácil. É verdade. Vamos dar o início oficial aqui, o start oficial. Boa noite para você que está assistindo a gente. Esse é o Instagram do Imprensa, um blog de jornalismo que existe há 11 anos. E a gente tem hoje como convidado o Leandro Bergamin, que está aí embaixo, e ele é do coletivo Democracia Corintiana, que foi um dos coletivos que chamou as manifestações que aconteceram no sábado. Não é isso, Leandro? É mais ou menos isso, né? Nós somos um coletivo, né, de mobilização popular, né, de luta política, e nós ajudamos, assim, na articulação e tal, né? Não fomos nós que criamos o ato, que criamos o movimento, mas como fomos chamados a participar, nós colaboramos da forma que pudemos, porque é uma pauta que nos interessa, é uma pauta que vai de encontro com tudo que a gente defende nesses últimos 4 anos enquanto coletivo, né? Então, a gente achou que seria importante e essencial estarmos somando aí nessa resistência ao fascismo, né? Bacana. E como que surgiu o coletivo? Claro, o coletivo faz referência ao período histórico do país e do Corinthians, né, da democracia corintiana, onde os jogadores, em plena ditadura, instauraram uma democracia que acho que é uma experiência única. Eu não conheço nenhum tipo de experiência parecido com essa no mundo, no futebol, em plena ditadura. E o coletivo Democracia Corintiana leva esse nome em homenagem a essa democracia, mas como que surgiu esse coletivo? O que faz esse coletivo? Qual é o seu papel no coletivo? Conta pra gente. Bom, o nosso coletivo surgiu em 2016, quando começou-se a se ventilar a possibilidade de um golpe, né, no governo democraticamente eleito. E alguns corintianos que são amigos de estádio, que se conhecem, que frequentavam grupos de discussão e que já frequentavam o estádio há algum tempo e participavam de outras atividades relacionadas ao Corinthians, resolveram se juntar para participar dessa primeira manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, né, na metade de março de 2016. E alguns companheiros sugeriram a gente criar uma faixa, né, remetendo à democracia corintiana, ao momento histórico quando o Corinthians demonstrou ser uma força de resistência ao autoritarismo, né, à ditadura, e resolvemos homenagear e reviver essa bandeira histórica do nosso clube e criamos o coletivo, né? Essa faixa fez muito sucesso, né? Todo mundo que passava queria conhecer, queria saber quem era, e a gente viu ali um potencial de agregar pessoas, né? Com uma visão de mundo progressista, de esquerda, e que pudesse agregar na luta popular e prestar solidariedade àqueles mais necessitados, né? E servir também de voz para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de pleitear junto ao poder público, né, de se apresentar diante dos legisladores e dos gestores, e a gente se propõe a isso, né? O nosso coletivo faz diversas ações voltadas para a população, né? Nós temos trabalho junto a jovens que cumprem medida socioeducativa, nós
usamos o futebol, né, o futebol, sobretudo o futebol popular dos bairros, né, com times de várzea e tal, para promover eventos de politização, de conscientização política, de entendimento dos direitos das pessoas, né, especialmente nos bairros da periferia. Nós fazemos trabalho semelhante também em escolas, né, escolas públicas de regiões periféricas também, quando a gente promove o CDC Escola, que é uma atividade que nós costumávamos fazer aos sábados, né, em escolas para jovens e crianças de todas as idades, no sentido de mostrar para eles como eles devem se apropriar do bairro, da rua, da própria escola onde eles estudam, né, sempre em parceria com o corpo docente das escolas, né, sempre orientados pelos coordenadores pedagógicos, e é uma forma de levar cidadania, né, de levar direitos, de mostrar para as pessoas os direitos que elas têm muitas vezes não conhecem, né? E Bacana. eu sou um membro do coletivo, como todos os outros, né? A gente tenta, na medida do possível, manter a nossa organização mais vertical possível, mais horizontal possível, sem verticalizar, e a gente só tem uma estrutura mesmo para operacionalizar nossas atividades, né? Uma atividade mais administrativa, mas em termos de opinião, em termos de participação, é todo mundo igual. Legal. Tem bastante gente falando boa noite. O André falou que a história do Corinthians está intimamente ligada à luta pelos direitos democráticos e que não tinha como não fazer parte desse momento. Eu acho, Leandro, que o- a movimentação de sábado, de domingo, foi um estopim para uma série de manifestações que eu acho que vão começar a ocorrer. Como é que você está vendo nesse momento histórico do país? Porque momentos históricos não são feitos só de história boa, né? A gente vive um momento em que um governo tem ações fascistas, acho que é possível dizer isso a partir do momento em que um ministro da Cultura fez um vídeo que faz ode ao nazismo, ainda depois ele caiu, mas ele fez. A gente tem o Bolsonaro fazendo um vídeo, divulgando um vídeo com uma fala que é atribuída ao Mussolini. A gente tem uma série de apontamentos, os ministros que não gostam de dar entrevista, que reclamam de entrevistas quando a pergunta foge do combinado, como se isso fosse normal. A gente vive um governo que tem um pé no autoritarismo muito grande. Como é que você acha que o futebol, se é que o futebol pode colaborar com a luta pela democracia? O futebol, qual é o papel político que você vê no futebol? Olha, Vitor, especialmente aqui no Brasil, é, nós temos uma cultura onde o futebol ele é um elemento importantíssimo da formação e do dia a dia do cidadão brasileiro, né? E assim sendo, boa parte da população brasileira, especialmente a população periférica, né, vê o futebol a sua principal forma de lazer, né, já que eles não têm a renda do cidadão não permite frequentar teatros, né, com frequência, os cinemas estão caríssimos também, né, não que o futebol também não esteja, mas culturalmente associou-se, né, criou-se o hábito à cultura, né, entre as famílias. A minha família, por exemplo, frequenta estádios de futebol desde os anos 30, dos anos 40, né, os irmãos da minha avó tinham que eram feirantes, trabalhadores do comércio, e eles tinham como lazer o futebol de domingo, né? Reunia-se todo mundo, os irmãos e tal, e almoçavam e iam para o jogo de futebol, que era o lazer semanal deles, né? E essa cultura foi passando de geração para geração. Então, o torcedor do futebol, por mais que algumas pessoas tentam diferenciar, mas são cidadãos comuns, né? São cidadãos trabalhadores, são pessoas que têm as suas vidas, as suas famílias, e o futebol pode ser um elemento tanto politizador quanto despolitizador, né? E a gente tenta fazer, uh, o, é, a gente que tem essa vivência no futebol, usar dos exemplos históricos que nós temos, né? O Corinthians, por exemplo, foi um clube fundado por trabalhadores
que se reuniam em uma barbearia após o trabalho, após as extensas jornadas de trabalho, né, porque em 1910 não existiam legislações trabalhistas decentes, né, então as pessoas trabalhavam 16 até 18 horas, seja no trabalho rural, seja no trabalho urbano, né, e esses trabalhadores se reuniam numa barbearia para discutir melhorias nas suas condições de vida, o que eles podiam fazer, né, para ter uma vida mais digna, para ter que trabalhar menos para ganhar cada vez eles tinham que trabalhar mais para ganhar menos, e então foi se criando essa cultura, né? Alguns clubes as têm, outros clubes não a têm, né? Porque tem clubes que nasceram de outras formações, né? Temos clubes que nasceram de grupos de elite, né, de dissidências de outros clubes de elite, tem clubes de origem 100% popular, tem clubes que são de trabalhadores, porém, daquela época, eram financiados pelos patrões. Então, é um universo, né, semelhante ao que nós temos fora do mundo do futebol. E os torcedores criam essa consciência a partir do contato uns com os outros, né? As pessoas começam a discutir os seus problemas. Pô, tá difícil, a conta de luz está alta, pô, tá difícil, eu tô trabalhando 10 horas por dia para ganhar metade do que eu ganhava antes. E isso começa a falar, por que isso acontece? Aí tem alguém mais isso acontece por causa disso, 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 daquilo, e aquela ideia vai se espalhando para o bem e para o mal, né? Então eu vejo, principalmente nas torcidas organizadas, são movimentos sociais, são grupos organizados da sociedade que buscam interesses em comum, né? E por que não esses interesses em comum serem a melhoria da própria condição de vida, do serviço e de tudo que o Estado presta para a população, de cobrança até desse movimento, né? Como no nosso caso nós temos os Gaviões da Fiel, que nasceram em 69, em pleno regime de ditadura militar, com um membro da Arena no poder do clube, né? E esse grupo já nasceu para questionar esse membro da Arena, que era o Vadielu, né, que era um colaborador, chegou a ser deputado pela Arena. E então, dentro desse caldo todo que forma a história, os torcedores precisam saber onde se colocar e tem que conseguir ver que o futebol também sofre das mesmas mazelas do que ele sofre fora do ambiente do futebol. Muito legal. E é legal ver que as torcidas se uniram, ainda que pontualmente, para estarem juntas, né? O Porcomunas, vocês, a Gaviões, tinha representantes de várias torcidas, do Santos também, tinha representante de torcida lá. E eu acho que é legal a gente lembrar que o clubismo tem que ficar de fora da luta antifascista, né? O fascismo é um movimento que cala a voz das pessoas, seja a sua, a minha, ou mesmo de alguém que possivelmente apoie o Bolsonaro hoje, amanhã pode ser que deixe de ter voz por conta de um autoritarismo. Então é importante que as pessoas entendam que essa luta é uma luta mais ampla, né? E é muito legal ver que o futebol faz parte disso. O futebol tem na sua história exemplos inúmeros de briga contra o autoritarismo e em favor da democracia, não só o exemplo da democracia corintiana. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Murilo, deixa eu conferir aqui. Marco Aurélio. O Marco Aurélio falou: olá, por favor, pergunte sobre o movimento Antifa. O André falou que é na arquibancada, que a arquibancada é um reflexo da sociedade, é lá que a gente se encontra, e é mais ou menos na linha do que você comentou. E aí, muita gente comemorando, falando muito bom. O Kleber perguntando: Leandro, não seria a hora dos torcedores cobrarem um posicionamento dos jogadores? Acho que isso é muito legal, vamos nessa. A Tatiana também está perguntando se a gente tem medo que as manifestações de agora virem um novo 2013. Vamos primeiro falar da questão da luta antifascista, e aí a gente vai encaminhando também para o posicionamento dos jogadores, porque nos esportes americanos a gente vê uma série de jogadores se posicionando de forma muito mais clara. Teve agora, esse fim de semana, uma polêmica no futebol americano,
um quarterback, que é como se fosse o capitão do time, falou uma besteira monstruosa, ele é branco, claro, falou uma besteira monstruosa a respeito da luta do povo preto americano, e um companheiro de próprio time fez um vídeo muito generoso e didático, sem querer lacrar, sendo muito legal e emocionado, contando para ele por que ele estava falando besteira. E hoje ele se retratou, pediu desculpa, disse que realmente não tinha entendido, que ele precisa aprender e ouvir o povo preto e tal. Como é que os jogadores podem colaborar na luta antifascista? Eu sei que eu estou fazendo perguntas mais longas, mas é porque, como eu não conheço quem está assistindo a gente, acho que é legal a gente contextualizar. Mas conta pra gente como você acha que os jogadores de futebol podem se posicionar, ou se eles já se posicionam. Eu vi que teve alguns que se posicionaram, né, Leandro? É, vamos falar por partes, né? Assim, a gente primeiro começou a falar da questão do antifascismo, né? Dos movimentos antifascistas do futebol. E eu acho importante esclarecer algumas coisas, porque dentro do meio do futebol nós temos diversos, e também no meio político, nós temos diversas situações e diversos tipos e naturezas de grupos que atuam em frentes diferentes. Por exemplo, quando você fala em torcida, você remete a torcedores organizados, normalmente, né? Você fala da torcida organizada, é o pessoal que frequenta estádio organizadamente. O CDC não é, né, o nosso coletivo Democracia Corintiana não é uma torcida, né? Nós somos um Sim. movimento político inspirado e motivado por valores que aprendemos no futebol, né? E levamos isso também para as discussões, para os debates, para as palestras que a gente promove, que a gente é convidado, que a gente participa. Então, isso é importante deixar claro. Embora nós frequentemos estádio, eu frequento estádio, por exemplo, desde os meus 7 anos, desde 84, né, eu sou assíduo, sou sócio do clube, né, estou participando politicamente no clube também, mas nós não somos uma torcida, nós não levamos faixas, bandeiras, né, não nos organizamos dentro do estádio, então nós não somos torcida, é importante separar isso, né? Nós não somos como gaviões, nós temos outro propósito, outra finalidade. As torcidas antifas também é uma outra situação, né? São outros grupos com outro modus operandi, que tem atuação, na maioria, em boa parte dos estados, que tem atuação dentro dos estádios, mas eles têm um outro modus operandi que não cabe a mim falar porque eu não faço parte de uma torcida antifa, né? Eu faço parte de um movimento político que combate o fascismo, né? Somos antifascistas por essa questão, né? E a torcida organizada, como eu já expliquei, tem essa situação. Com relação à questão da cobrança dos jogadores, isso já acontece, já tem acontecido, inclusive essa semana, no começo da semana, né, uns 2 dias atrás, não sei exatamente o dia, rolou um manifesto, né, de esportistas pela democracia, que assinaram o Raí, assinaram o Guga, o Serginho do vôlei, acho que a Ana Moser, a Isabel, alguns atletas, o Igor Julião também, jogador de futebol, e continua se buscando que mais atletas levantem essa bandeira da defesa da democracia, porque o futebol é um ambiente democrático, né? O futebol para a festa que todo mundo gosta e conhece do futebol acontecer, ele depende da democracia, né? Ele depende da liberdade, ele depende da expressão irrestrita das pessoas, né? Que as pessoas possam extrapolar e se manifestar nos estádios. Isso é muito importante, né? Então, e assim como a liberdade de organização social, né? Que as torcidas organizadas dependem disso para existirem, né? Porque num governo autoritário, em que pese que as torcidas, teoricamente, são formadas por camadas populares e essas sempre, no caso do nosso país, estão descontentes com o governo, né, com o poder público, para se existir as torcidas organizadas e os outros movimentos sociais, é necessário haver democracia. Porque, do contrário, o autoritário vai lá e baixa uma medida e manda fechar as portas, né? Então, eu acho que até falta um pouco dessa consciência, e precisa ser levada essa consciência aos atletas profissionais, que normalmente a grande maioria deles é oriundo das camadas populares da sociedade, e muitos deles também
chegam ao estrelato sem um preparo adequado, né, um conhecimento, um estudo, porque ninguém lhes deu isso na infância. Eu acho que é importante que se faça um trabalho de conscientização para esses jogadores perceberem a importância que eles têm na defesa do seu ganha-pão, né? Na defesa daquilo que fez ele conseguir um espaço na sociedade, uma visibilidade na sociedade, né? E que ele devolva para essa sociedade um pouco daquilo que ele recebe. Isso o atleta profissional de time de elite. Porque a E gente o tem que considerar sindicato também... precisa agir também, né? Porque Exatamente. eu estou me lembrando do Paulo André, por exemplo, que participou do Bom Senso e depois sofreu uma espécie de boicote entre vários diretores de times para que não fosse mais contratado, né? Então acho que isso também colabora para que os jogadores tenham um pouco de medo de se posicionar. Eu tenho algumas questões com relação ao Bom Senso Futebol Clube, né? Aquele movimento que o Paulo André tentou iniciar, porque, teoricamente, eles né, se diziam um grupo democrático em defesa dos direitos trabalhistas e tal, mas é um movimento que, se você for parar para pensar, não considerava 98% dos atletas de futebol profissionais do Brasil, né, que tem só emprego durante 4 meses do ano, que tem muita dificuldade para pagar suas contas, que a grande maioria, acho que mais de, eu não tenho a estatística exata, mas acho que é cerca de 80% ganha menos de 2 salários mínimos. Né? Então são trabalhadores iguais quaisquer outros, né? Sendo que alguns atingem um nível acima dos demais e chegam lá numa elite do futebol ali que é para muito poucos, né? Se você pegar todos os meninos que vêm desde as categorias de base para chegar na vida profissional, já é uma elite, né? Já é um grupo restrito, já é um grupo pequeno. Então, eu acho que tem essa questão dos jogadores. Então, voltando a falar do bom senso, eu acho que eles olhavam muito para os atletas de Série A, de Série B e ignoravam todo o resto da cena do futebol, né? Eles não pensavam nos outros componentes do futebol, né? Porque o torcedor, por exemplo, eles não levantaram uma bandeira de acabar com o jogo às 10 horas da noite, que acabava à meia-noite, e quando tinha pênaltis ia até a madrugada e você não tem transporte público para voltar e tem É, que trabalhar no dia seguinte. a minha questão é menos com o bom senso, mas assim, a preocupação que eu tenho é porque se eles não têm um sindicato atuante, um sindicato que permita que fale por eles, de fato fale por eles, todos eles, principalmente os pequenos, é muito difícil a gente pedir que eles se posicionem. Os grandes é mais fácil, né? Por tudo que a gente conhece, os caras têm grana, tá aí o Felipe Melo, que num dia ama o Bolsonaro, no outro fala que não entende mais de política, então fica quieto. Mas principalmente os pequenos, é complicado a gente pedir que eles se posicionem se a gente não tem um sindicato por trás que os proteja, porque eles ganham pouco, como você mencionou, e tem poucas oportunidades para ganhar esse pouco que eles ganham, né? Então é Uhum. complicado. Deixa eu só te interromper rapidamente. O André perguntou se a gente consegue explicar o fenômeno que ocorre quando o trabalhador assalariado e oprimido se identifica com o opressor e apoia o governo autoritário. Eu acho que assim, eu vou falar minha opinião, tá, Leandro? Depois você fala a sua. Eu acho que o Marx explica isso e o Paulo Freire, de forma mais generosa ainda, explica também quando ele diz que se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Porque a gente vive a vida inteira com exemplos de pessoas que se deram bem a custo do seu próprio salário, que, na verdade, que suaram muito para conquistar o pouco que conquistaram, quando, na verdade, não suaram nada e não ganharam pouco nada. Eles, na verdade, boa parte desses grandes exemplos já herdaram uma série de possibilidades, quando não herdaram de fato a cadeira onde sentam, e a verdade é que de salário não se fica rico, né? A questão principal, eu acho que vem lá na raiz mesmo, né? A raiz do problema é a questão da educação, porque se você não tem uma educação que te ensine a pensar, que te ensine a refletir, que te dê as ferramentas para você construir a sua história, fica complicado, porque a pessoa, como você bem citou do Paulo Freire, ele vai reproduzir os modelos de sucesso que ele conhece, né? Então,
Para o cara que está na periferia, de repente o modelo de sucesso dele é o chefe dele no emprego, é o cara que se deu bem. O modelo de sucesso dele é o, sei lá, o traficante da quebrada de onde ele mora, porque é o cara que tem de tudo e que pode fazer o que bem entender sem ninguém mexer com ele. E isso forma os valores das pessoas desde criança, né? Desde pequena a pessoa começa a achar, por exemplo, quem estabeleceu que o sucesso na vida se dá pelo dinheiro? Né? Quanto mais grana você ganha, quanto mais carros você tem, mais bem sucedido você é. Será que esse é a métrica correta? Né? Será que é essa a sociedade que a gente precisa construir? Será que eu preciso ter jatinho, iate, carro e correr o risco de estar num farol e ser assaltado? Ou então de sofrer um ataque violento, né? Uma invasão de domicílio, sabe-se lá que outros tipos de crime? Então eu acho que vem da base, né? As pessoas elas não aprendem aquilo com que elas não têm contato. Né? Então, se ele tem uma escola opressora, se tem uma escola defasada, com professores desmotivados, mal remunerados, e que não tem as ferramentas corretas, né, para formar bons cidadãos e para passar bons valores para esses cidadãos, a gente está fadado a ver isso. A gente vê a cópia de modelos de sucesso que de repente não se aplicam, ou então a reprodução de pensamentos que para ele não é benéfico, porque como ele não pensa sozinho, ele vai esperar o outro pensar. E às vezes o cara que pensa e fala na orelha dele, ele vai falar, pô, acho que é isso mesmo, se esse cara se deu bem e ele pensa assim, eu também vou pensar assim, que talvez eu me dê bem lá na frente. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Por isso que as pessoas reproduzem os passos dos opressores como modelo de sucesso e tentam seguir essa caminhada. Ele não percebe que o pobre que está perdendo é ele. O pobre, o cara que perde, para aquele rico ter aquela condição de explorá-lo e de ter uma vida confortável, de poder viajar durante a semana, durante o expediente, né? Ele não percebe que é o suor dele que está bancando aquilo. E falta alguém, ou criar-se meios para que essa pessoa se emancipe, para que essa pessoa perceba onde ele está dentro desse cenário e qual o papel que ele deve exercer dentro desse cenário, entendeu? A gente tinha pulado a pergunta da Tatiana, mas acho que se enquadra agora. Ela tinha perguntado se a gente tem medo que esse início de manifestações se torne o que se tornou junho de 2013. Qual a sua opinião sobre junho de 2013 e se você tem esse medo mesmo ou não? Bom, junho de 2013 foi uma manifestação que teoricamente era, a princípio, né, nos primeiros 2 ou 3 atos, era um ato legítimo, porém foi um ato, foram atos, né, foi um movimento que eu acho que faltou um pouco de pulso de quem organizou, um pouco de responsabilidade de quem organizou, e não tomou os devidos cuidados com o que aconteceu depois, né? Porque talvez tenham se envaidecido, eu não posso dizer porque eu não participei das organizações dos movimentos daquela época, mas acompanhei de perto. As pessoas talvez tenham se envaidecido por terem visto a grande mídia apoiando, por terem visto um apoio popular nunca visto antes para manifestações de rua, né? E não se deram conta de que tudo isso, na verdade, acabou sendo sequestrado, acabou sendo cooptado por outros grupos com outros interesses e começaram a permitir que se levantassem outras bandeiras para fora da pauta para a qual aquelas manifestações começaram, e aí a coisa acabou desencadeando no que deu, né? Começou a abrir espaço para pessoas que tinham pouco conteúdo, poucas boas intenções em relação ao país, né, oportunistas e afins, e que acabou culminando nesse processo todo que desembocou nesse desgoverno que nós vivemos hoje, né? A Josi está dizendo, manda um salve para os alunos do DIEESE Escola Ciências do Trabalho. Um salve aí para os alunos do DIEESE Escola Ciências do Trabalho que estão acompanhando a live aí. Eu acho que a gente vivia um momento bem diferente em 2013. A gente tinha
acabando de sair de uma retomada grande da economia, onde o país tinha um crescimento bastante bom, e as pessoas começaram a entender que elas tinham que melhorar a vida delas da casa para dentro também. Né? E da casa para dentro, aliás, da casa para fora. Eles tinham que melhorar a questão do transporte, como precisa realmente até hoje, a questão do SUS, que embora seja um programa que é maravilhoso e parece bizarro a gente falar, mas se a gente comparar com outros países do mundo, a gente vai ver que o SUS é mesmo maravilhoso, ainda falta muita coisa para o SUS. Ainda falta muito agente de saúde, ainda falta muito leito, independente da pandemia, já faltava e continua faltando. E acho que só no momento em que o país vive economicamente bem é que é possível que as pessoas saiam à rua para exigir melhores serviços públicos. Porque no momento que a gente está sendo asfixiado pelo desemprego, e hoje, além do desemprego, a gente está sendo asfixiado por um vírus que mantém a gente em casa, eu acho que é muito difícil que, primeiro, tenha a proporção que teve, e segundo, que perca o objetivo como se perdeu naquele momento. Porque serviços públicos é uma coisa muito genérica, é muito fácil de se perder. E a luta contra o autoritarismo é uma coisa muito fácil de entender. Ainda que a democracia seja um valor muito aéreo para quem não tem o que comer, o fato de não ter o que comer é muito real. E a briga por ter um salário, por ter uma ajuda do governo para poder viver em casa sem se expor ao risco, isso é muito real. Então eu acho muito difícil que a gente tenha um fenômeno parecido. Deixa eu ler outras perguntas aqui. A Ana T. Martins fala, não sei se já tinham falado sobre isso, porque não consegui entrar desde o começo, mas gostaria que comentassem porque muita gente acha que as torcidas, independente de organizadas ou pessoas individualmente, aí cortou, Ana, precisaria mandar de novo. Aqui. Não se manifestam no estádio, mas não sabem da repressão que existe. Eu vou reforçar, porque pode ser que na pergunta que eu fiz tenha aparecido que o coletivo Democracia Corintiana é uma torcida organizada. O Leandro já explicou, não é um movimento político. Mas eu te perguntei das organizadas porque vocês frequentam o estádio todos e você tem contato com as organizadas. Então é legal também uma opinião sua sobre as organizadas, como é que você vê? Tem muita gente que acha muito polêmico, acha que tem que acabar. Eu sou frontalmente contra o fim das organizadas, não só pelo aspecto político, mas pelo aspecto do futebol. O que você acha das torcidas organizadas no geral? Sempre deixando claro que você é de um movimento político mesmo. A minha opinião é que as torcidas organizadas são os grandes responsáveis pela festa do futebol, né? Eu acho que eles são uma força de expressão da população periférica importantíssima para a nossa sociedade, porque muitas vezes ao longo da história as torcidas organizadas, não só do Corinthians, mas de outros clubes, levantaram bandeiras importantes para a nossa sociedade, né? Desde a época da ditadura, da anistia, né? Torcidas do Flamengo, torcidas do Corinthians, torcidas de vários clubes do Brasil, do Santos também, que participaram quando teve aquele lance da faixa da anistia. Outros momentos também, como teve a questão do roubo da merenda aqui em São Paulo, quando rolou a opressão aos professores, né, a repressão aos professores que se manifestavam por condições melhores de trabalho. Né? Por quê? Porque é justamente o povo periférico que sofre essas mazelas do governo o tempo todo, esse descaso do governo o tempo todo, e eles veem no futebol um espaço onde eles podem se reunir para fazer essas manifestações. Né? Ao longo da história, obviamente houve, né, a gente não tapa o sol com a peneira, houve alguns problemas, né, continuam existindo alguns problemas, né, mas eu acredito que são problemas que podem ser contornados, vai muito da direção e do caminho, mas é aquela situação, né, a grande maioria do torcedor organizado, ele é acolhido pela torcida porque nenhum outro movimento social, nenhum outro grupo da sociedade os acolhe. Né? Normalmente são jovens ali que começam cedo a frequentar as torcidas, aos 13, 14, 15 anos, que ele não vê no bairro dele
uma possibilidade dele se expressar e de ele se juntar com outras pessoas que pensam parecido com ele, né? É o mesmo fenômeno dos baile funks, né? Na periferia aqui de São Paulo, que muita gente torce o nariz, principalmente o pessoal mais instruído e tal, mas é a forma como eles encontram de se divertir, é a forma como eles encontram de se encontrar, de estarem juntos, de compartilhar a experiência, de compartilhar a vida, né? Então as torcidas organizadas acabam acolhendo esse jovem que teoricamente não teria outra atividade para acolher. E elas fazem atividades importantíssimas de assistência social, é só ver quantas toneladas de alimento as torcidas organizadas arrecadam e doam nesse período de pandemia, as ações que elas fazem junto à população de rua, ao pessoal na Cracolândia, aqui em São Paulo, né, ao pessoal lá do Padre Júlio Lancelotti, em situação de rua. Então, são grupos que contribuem também positivamente à sociedade, só que a partir dos anos 90, por conta de projetos políticos pessoais de algumas pessoas ligadas ao judiciário, né, especialmente os procuradores que tratavam dos problemas do futebol, usaram muito as torcidas organizadas para o fato deturpar a verdadeira função das torcidas organizadas com a finalidade de se autopromoverem e ocuparem cargos públicos, e acabou acontecendo, né? Nós temos hoje o cara que comanda o PROCON de São Paulo, foi o cara que começou com essa história, e vieram outros depois, né? Viram que deu certo com ele, né? O cara chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e hoje vários outros querem seguir esse caminho porque acham que podem ter uma visibilidade na mídia ou o acesso a cargos públicos assim, através desse combate ao torcedor, que nada mais é do que um trabalhador normal no seu momento de lazer, né? É isso. Leandro, o coletivo vai estar presente nesse domingo. Como é que você vê a questão de se manifestar? Claro, imagino que você seja positivo, uma vez que vocês foram, pode soar até uma pergunta idiota, mas como é que você vê esse momento de se manifestar no momento em que as pessoas todas pedem para a gente manter uma distância social? Eu entendo que vocês entendem que é necessário ir, porque foram, né? Então esse aspecto está claro, mas eu queria entender o que levou vocês a tomar essa decisão. Nós temos um dilema com relação a isso, né? Por conta das questões de saúde. Nós somos a favor, né? O pessoal do nosso coletivo é a favor do isolamento social, que se cumpram as normas estabelecidas pelas autoridades técnicas, científicas da área da saúde. Só que nós temos outra doença, outra ameaça a saúde do povo e as vidas da população brasileira, que nós não podemos ignorar, né? Nós temos pessoas indo na rua pedindo AI-5, nós temos pessoas na rua pedindo intervenção militar, autoritarismo, o fim do STF, o fim dos poderes, do Estado Democrático de Direito, que são as garantias mínimas que nós temos, né, de cidadania hoje. Então, até que se encontre uma solução melhor, é a estrutura melhor que nós temos para conviver em sociedade, né? Então a gente acha importante não deixar nas mãos de gente que defende o nazismo, de gente que defende o autoritarismo, né? Nós vimos lá no domingo pessoas portando bandeira de partidos neonazistas, nós vimos pessoas portando tatuagens que remetem ao nazismo, né? E querendo usar uma retórica de que os torcedores é que são violentos. Basta ver o vídeo que o Jornalistas Livres publicou, mostrando desde a hora que os caras lá, inclusive um coronel reformado da PM de São Paulo, vestido de fardamento de exército, e insistindo em passar no meio, fazendo provocações, passar no meio da nossa manifestação, para justamente criar essa cena de caos e rotular, né, o nosso movimento como violento, quando a proposta ali era pacífica, era defender os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, era defender a população. Na verdade era um grito da população periférica, né, com relação ao descaso, às mortes, que nem computadas são, né, porque você tem uma subnotificação absurda, e o cara da periferia que chega num hospital
público, superlotado, falando que está com sintoma de Covid, o cara é mandado de volta para casa sem ser testado, né? Então a gente não tem nenhum número real das pessoas que estão sendo afetadas por isso. E aqui em São Paulo, pelo menos as pessoas com quem a gente conversa, eu tenho conversado com muita gente, especialmente nesses últimos dias, não tem ninguém que não conheça alguém que tenha sido infectado já pela Covid, né? Então, assim como a gente precisa se preservar, mantendo o distanciamento, se prevenindo, fazendo isolamento social, mas eu acho que é uma atividade essencial, assim como comer, assim como poder comprar remédio, você combater também essa ameaça que em vários países já matou milhões, aqui no Brasil já matou dezenas de milhares de pessoas, em outros países, e a gente, e o fascismo tem essa questão, né? Parece que tem uma parcela da população que ela espera instalarem um letreiro de neon piscante. Aqui temos uma ditadura, né? Eles não percebem que a ditadura se constrói no dia a dia, que você vai cerceando os direitos e as liberdades aos poucos, que você ataca a imprensa quando a imprensa não te favorece, que você ataca o cidadão quando o cidadão não está alinhado com você. E o fascismo é isso, né? Vem dessa coisa, porque as pessoas têm que ser uniformes, têm que ser padronizadas, né? Não há espaço para diversidade, para pluralidade de pensamento, né? Então, a gente precisa mostrar o quanto é importante essa pluralidade de pensamento. É importante a gente ir para a rua, porque nesse momento ninguém está fazendo nada, e foi a alternativa que foi encontrada das pessoas descontentes em mostrar sua insatisfação e dizer que aqui tem gente, e muita gente, disposta a defender esses valores que não são tão caros, né? O Igor está dizendo, ótima live para vocês. A luta contra o futebol moderno é o que organizou dentro das torcidas esse movimento que está nas ruas hoje? Eu acho que é legal contextualizar para quem não vive o mundo do futebol. A luta contra o futebol moderno é a luta contra o elitismo no futebol, né? Basicamente, dando uma resumida, é isso. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. O Daniel, esse imprensa é foda, sempre tratando temas importantes, muito obrigado. A Pulga Pim, que é também conhecida como a minha mãe, por que governos neoliberais estavam interrompendo os concursos? Acho que ela está falando sobre 2013. É legal lembrar que o Paulo Guedes é um mecanismo importante nessa luta pelo autoritarismo que faz o Bolsonaro, então não dá para ser contra o Bolsonaro e a favor desse liberalismo absurdo, isso acho que é importante. O Neto está falando, não podemos assistir inertes em casa, que sejamos novamente levados a uma ditadura. O Daniel está falando, eu estive na Paulista e no caminho passou o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, ou seja, muitas pessoas vivendo como se nada tivesse ocorrendo, por isso é que temos que lutar. O Kleber está falando fogo nos fascistas. Enfim, vamos responder a pergunta do Igor, então. Você acha que essa luta contra o futebol moderno, contra esse elitismo no futebol, ela ajuda a trazer essas torcidas para os movimentos políticos, como é o CDC? Eu acho que ajuda na medida em que faz parte do processo de conscientização e de entendimento, né? Quando o cara começa a entender por que eu preciso voltar do estádio a 1h da manhã, quando o cara começa a entender por que o ingresso que antes eu pagava R$5, agora eu pago 50, quando o cara começa a perceber que você tem mais gente fazendo pose para a câmera do que gritando o nome do time dentro de campo, e ele que a vida inteira esteve lá, está de fora porque não tem dinheiro para pagar o ingresso, e ele começa a se questionar com relação a isso, ele começa a pensar, opa, mas isso aqui não é só no futebol, isso aqui não é só no estádio, isso acontece lá fora na minha vida também, né? Eu tenho que sair, eu tenho que assistir um jogo às 10 horas da noite, não é porque é o melhor horário para se praticar futebol, não é melhor para o atleta, não é melhor para o juiz, não é melhor para a imprensa, não é o melhor para o torcedor, é melhor para quem ganha dinheiro com o futebol, né? É melhor para a televisão que transmite, é melhor para o patrocinador que cria um horário nobre ali na sequência daquilo que eles já construíram de audiência, né? Porque se você for parar para pensar, o horário bom para o futebol de dia de semana devia ser, sei lá, 8h30 da noite, 8 horas,
que dá tempo do cara sair do trabalho, né, comer direitinho, dar um abraço na família, bababá, e ir para o estádio. Hoje não, hoje você, e ainda mais dependendo de como funciona isso, né, que nem tem gente que mora na Zona Sul e tem que ir para o jogo Itaquera às 10 horas da noite. Se o cara mora em outra região, mora na Zona Oeste, mora na Zona Norte, o cara não consegue voltar para casa, tomar um banho, ir para o jogo, bababá. Então ele tem que ir direto, né? Então já gera mais um cansaço e para trabalhar no dia seguinte. Então tudo isso cria consciência, sim, de que tem alguma coisa errada na sociedade e que isso está afetando ela de alguma forma. Então, e aí, trabalhando-se esse pensamento, desenvolvendo-se e fazendo muitas perguntas, ele começa a perceber que, do mesmo jeito que ele luta contra o dirigente que rouba o clube, do mesmo jeito que ele luta contra a CBF que manipula determinadas situações por causa da Globo e não sei o quê, e que o empresário passou a ser mais importante, do jogador é mais importante que o clube, e fatura mais o dinheiro que ele gasta no ingresso, na camisa que ele compra, vai mais, no fim das contas, você vê o empresário rico e o clube devendo para Deus e o mundo, ele começa a se questionar e começa a entender que tudo faz parte de um sistema e que é um sistema desenhado para prejudicar gente como ele. E aí ele passa a querer, peraí, vamos mudar isso aí. E aí ele começa a criar aquele ímpeto de transformação, né? E tem sempre alguém para falar: ah, mas a Globo está pagando, ela pode escolher o horário. Não, não pode não, querido, porque a Globo não está pagando para mim. Ela não está pagando para todos os torcedores. Ela não está pagando para todo mundo que vive do futebol. A cultura, o futebol está na raiz da cultura brasileira. Então. Não, e esse pessoal, as perguntas que eles têm que fazer mas por que a Globo está pagando? É Né? isso. Por que a Globo paga? A Globo paga porque ela é boazinha, porque ela ama futebol? Ou a Globo paga porque ela ganha muito mais do que ela paga com futebol? E por que esse dinheiro vai para a Globo e não vai para os clubes? Entendeu? É esse tipo de questionamento que as pessoas têm que começar a se fazer também. Porque é a mesma coisa do trabalho. Ah, mas o meu patrão mandou eu trabalhar 18 horas, então eu tenho que trabalhar. Se ele falou, eu tenho que trabalhar. Será que eu tenho? Será que o reflexo que isso vai ter na minha vida compensa o desgaste e a perda que eu estou tendo do outro lado? Entendeu? É esse tipo de questionamento que falta se fazer, né, à população em geral. Bacana. A Cristina está perguntando: Leandro, nós que estávamos de fora ficamos muito preocupados com vocês. Gostaria de saber se você, em algum momento da manifestação no domingo, sentiu medo. Vocês sentiram medo? Como é que era o clima nas manifestações domingo? Medo não é um termo, não. Eu acho que a gente estava lá, firmes do propósito. Eu acho que a maioria das pessoas que estavam ali sabiam onde estavam pisando, sabiam dos riscos que estavam correndo. A democracia tem dessas coisas, né? De você saber que sempre vão defender um lado, sempre vão ter uma postura antipopular, na maioria dos casos, quando se trata de manifestação. E a gente já está acostumado, a gente sabe que é assim que funciona. Né? A gente sabe que eles infiltram gente nas manifestações para causar tumulto e culpabilizar o grupo que está se organizando contra o poder público. Né? A gente sabe as táticas que os caras usam, muitas vezes para distorcer a narrativa, para fazer associações inverídicas, para criar fake news, para criar factoides que possam gerar desconfiança em relação àquelas pessoas que estão organizando aqueles movimentos ou aqueles atos que incomodam a elite. Né? Então, acho que medo não é bem o termo, né? Mas a gente está sempre atento, né? O negócio é estar sempre atento. Tá bom. Leandro, eu vou te liberar. Eu sei que você tem uma outra reunião agora às 8, são 10 para as 8, para dar tempo para você poder tomar uma água e ir ao banheiro. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por participar, pela sua explicação e obrigado pelo movimento Democracia Corintiana, que é um movimento político que é mais importante. Mais importante não, mais importante que o Corinthians acho que não há, mas ele é mais, a relevância dele ultrapassa os corintianos, ele é relevante para todo mundo que apoia a democracia, do mesmo jeito que as organizadas e as torcidas de outros times por comunas, a torcida antifa corintiana, as torcidas e esses movimentos
políticos como o de vocês são extremamente importantes e eu lhe agradeço por fazer parte disso e por manter esse movimento vivo e bonito do jeito que é. Obrigado. Se você quiser dar uma última declaração, fique à vontade. Queria te agradecer, Vitor, pelo convite, pelo espaço para a gente poder esclarecer um pouco mais sobre o que a gente faz, né, sobre o que a gente tenta levar para as ruas e para a população em geral. Né? Eu queria mandar um abraço para os nossos companheiros de coletivo, que sempre nos prestigiam, que sempre participam e são muito ativos. Nós somos um coletivo que não tem verba, né? Todo o dinheiro que a gente tem é na correria para determinadas atividades, a gente não recebe apoio de ninguém, a gente nem busca isso também, né? A gente tenta fazer com os braços e com as pernas que a gente tem. E saudar também todos os demais movimentos que lutam pela democracia, que lutam por direitos, por justiça social, por direitos da população e por uma melhoria no rito civilizatório aqui, principalmente no nosso país, né, e o avanço da civilização, porque a gente tem muita gente querendo tirar e pouca gente querendo contribuir, né, querendo somar, crescer. Então, fica aí a dica, se você está em casa, está parado, está insatisfeito, procura algum jeito de arrumar a sua sociedade, ajudar a sociedade com as capacidades que você tem, com os talentos que você tem, porque é aquela velha história, né? Quando os bons se calam, os maus dominam, né? Cada espaço que um de nós que poderia estar ocupando não ocupa, é um espaço a mais para um sacano ocupar, entendeu? Então eu acho importante que todo mundo tenha essa consciência de que a gente precisa se fazer ouvir e a gente precisa trabalhar para construir uma sociedade mais justa e uma sociedade onde as pessoas possam viver mais tranquilas e mais felizes. Um Tá abraço a certo. todos aí, boa noite. Obrigadão, Leandro. Obrigado a vocês que assistiram e até a próxima. Um abraço. Fique em casa quem puder. Abraço, fique em casa.